Se você chegou até esse vídeo, você já leu o título, e o título é: O povo de Deus não precisa de mais um bezerro de ouro. O Senhor me deu essa frase enquanto eu meditava no livro de Ezequiel, e o Senhor falava comigo no livro de Ezequiel, enquanto eu lia a história de Ezequiel, a história desse profeta que foi levantado por Deus como um atalaia, como um vigia do povo de Israel, como alguém que alertava o povo sobre os seus pecados, para que se arrependesse deles, para que parassem de adorar ídolos e adorasse somente o Senhor, porque o povo de Israel estava afundado na idolatria. Havia idolatria por toda parte. O povo, até mesmo dentro do templo, adoravam falsos deuses e provocavam a ira do Senhor com isso. E eu lendo este livro, o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito disso, a respeito da gente, muitas vezes, colocar ídolos no nosso coração. Não somos diferentes do povo de Israel hoje em dia. Então o Senhor ministrou essa frase no meu coração: o meu povo não precisa de mais um bezerro de ouro para adorar. O povo do Senhor precisa da presença dele. Só que no contexto de Ezequiel, irmão, Deus mostrava coisas espantosas para Ezequiel, coisas que aconteciam no secreto, coisas que o povo estava fazendo, líderes religiosos estavam fazendo dentro do templo, estavam adorando falsos deuses dentro do templo. Deuses o qual o Senhor chama de deuses nojentos, deuses falsos, deuses que não são coisa nenhuma. E o povo de Israel estava afundado em idolatria. Então o Senhor começa a chamar o povo de volta através de Ezequiel, alertando o povo para que se arrependesse das suas adorações a ídolos e voltasse para o Senhor. Deus começou a ministrar no meu coração esta palavra, me fez lembrar de Moisés, na época que Deus usou Moisés para tirar o seu povo do Egito, de quando Moisés subiu no Monte Sinai para receber as placas dos 10 mandamentos. Naquele momento, rapidamente, o povo, ele acha que Moisés está demorando ali 40 dias e 40 noites, então faz um bezerro de ouro para adorar. E aqui em Êxodo 32, no versículo 3, vai nos dizer assim: Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: Povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Isso é muito sério. Mesmo Deus mostrando os milagres, maravilhas no meio daquele povo, aquele povo ainda assim procurava um bezerro de ouro para adorar. E hoje em dia não é diferente. Quando eu me deparo com o livro de Ezequiel, num devocional, o Senhor começa a ministrar no meu coração. E é muito forte, porque a gente não é diferente do povo de Israel, a gente não é diferente do de Ezequiel, da época de Ezequiel, porque muitas vezes nós estamos procurando ainda bezerros de ouro para adorar. Irmão, até mesmo a gente, às vezes, ali congregando, a gente ainda assim tem o nosso coração inclinado a procurar bezerros de ouro para adorar. Muitas vezes Deus fazendo tantas coisas, Deus apontando que Ele é o único Senhor, que a gente deve adoração somente a Ele. A gente ainda assim tende a colocar outras coisas no lugar do Senhor. E eu falo por mim mesma, quantas vezes o Senhor teve que me trazer de volta ao primeiro amor, a olhar para o alvo que é Cristo. E eu, meditando no livro de Ezequiel, eu vi que o Senhor falava com o povo, mostrava para o povo, mas o povo, na rebeldia, não queria ouvir o Senhor os trazendo de volta ao primeiro amor. E o Senhor fez essa palavra queimar no meu coração. E ontem, se você ver esse vídeo, eu não sei a data que você vai ver esse vídeo, mas para mim aqui é ontem, a minha filha de 6 anos me deu uma lição a respeito dessa palavra que o Senhor já tinha ministrado no meu coração. Há algum tempo a minha filha viu um bonequinho na internet e ela ficou pedindo esse boneco para mim e o pai dela, insistindo, querendo muito aquele boneco. E até que a gente comprou esse boneco, chegou ontem. É um bebezinho, ela tem 6 aninhos, e a gente deu, ela ficou toda alegre com aquele boneco, fez uma festa ao receber o boneco, que era o que ela queria. E nisso eu fui pra cozinha fazer meus afazeres, ela brincando com o bonequinho dela, e ela feliz, falando pra mim: mãe, eu amo o boneco. Aí eu olhei pra ela e falei: não, mas você não pode amar o boneco mais do que a mamãe e papai. Aí ela olhou assim, aí eu falei pra ela: você sabe que você tem que agradecer o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que dá saúde pra gente trabalhar, pro papai trabalhar, pra mamãe cuidar das coisas de casa e pra poder dar o boneco pra você. E eu lembrando a ela: você já agradeceu o Senhor Jesus pelo presente? A mamãe e o papai ela já tinha agradecido. Aí ela: mas eu amo o boneco. Aí ela falou a frase: mas eu amo o boneco mais do que o Senhor Jesus. Aí eu olhei pra ela naquele momento assustada e eu falei: não, minha filha, você não pode amar o boneco mais do que o Senhor Jesus,
Você não pode amar a mamãe e papai mais do que o Senhor Jesus. Você não pode amar ninguém, nem nada, mais do que você ama o Senhor Jesus. Aí ela me olhou, esperando uma explicação minha, o porquê que ela tinha que amar Jesus mais que todas as outras coisas. E eu falei pra ela, minha filha, você tem que amar mais o Senhor Jesus, porque antes de você ser gerada no meu ventre, o Senhor Jesus gerou você no coração dele. Antes de você vir a este mundo, o Senhor Jesus te criou. O Senhor Jesus te desenhou com um propósito, te formou com um propósito. Então, antes da mamãe e papai te amar, o Senhor Jesus já te amou. Antes de você ser gerada no meu ventre, o Senhor Jesus já te amou, já te desejou muito antes de você ser gerada no meu ventre. E eu explicando a ela por que ela deveria amar o Senhor acima de todas as coisas. E hoje eu vejo a nossa responsabilidade como pais de trazer isso para os nossos filhos, de falar a importância de amar ao Senhor, de dizer para a geração futura a importância dela colocar o Senhor acima de tudo, amar Ele acima de tudo, acima de nós, os pais, acima de qualquer coisa, amar o Senhor Jesus. Eu explicando para ela que Ele dá saúde, que é Ele que nos criou antes dos filhos ser gerados no ventre. Deus os gerou no seu coração, que Deus, Ele é aquele que nunca vai falhar. Eu explicando para ela que eu vou falhar com ela, o pai vai falhar muitas das vezes, mas Deus não vai falhar com ela, que Deus a ama, que Deus nunca vai abandonar. E eu procuro explicar isso para ela, mas essa frase me deixou assustada. E eu falo, não ame nada acima do Senhor Jesus. Ame o Senhor Jesus acima de tudo, acima do que eu, acima do que seu pai. Ame o Senhor Jesus, ame a Ele. E eu fiquei vendo o impacto da responsabilidade da gente trazer essa verdade para o coração dos nossos filhos, dizer a eles que eles precisam amar o Senhor mais do que a nós pais, mais do que qualquer outra coisa, de ser gratos ao Senhor, de olhar para Jesus, de olhar para Deus. E essa é a responsabilidade nossa como pais, fazer eles olhar para Deus. Eu explico para ela que eu vou falhar, o pai dela vai falhar com ela, mas Jesus nunca vai falhar com ela. E uma vez eu falei para ela, porque às vezes a gente briga com nossos filhos e a gente age com impaciência. Então eu falo para ela que eu sou imperfeita, mas que Deus nunca vai falhar com ela, que Deus jamais vai falhar com ela. Porquanto ela confiar no Senhor, Deus estará com ela em todo momento. Deus não vai desistir dela. Deus tem planos lindos ao respeito dela. E ainda que eu fale como mãe, ainda que o pai fale como pai, ainda que outras pessoas falem, Deus não vai falhar com ela, Jesus não vai falhar com ela. Eu tento explicar isso para ela, e essa frase desse impacto, que eu amo mais o boneco do que o Senhor Jesus, eu falei, não, isso me impactou. E Deus falou comigo através dessa frase, através da minha filha. Quantas vezes a gente está como assim, quantas vezes a gente coloca tantas coisas no lugar do Senhor, tantas vezes a gente coloca tantos ídolos no lugar do Senhor, até mesmo dentro das igrejas, irmão. Muitas vezes a gente está igual a minha filha falou comigo, só que ela, na sua ingenuidade de criança, ela teve coragem de falar aquilo que ela estava sentindo. Muitas vezes a gente não tem coragem de expor aquilo que a gente está praticando, que muitas vezes a gente coloca assim ídolos no lugar do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, é trabalho, muitas vezes são pessoas, muitas vezes são líderes religiosos, muitas vezes a gente, não, se não for fulano que for pregar, eu não vou ouvir. Se não for o cantor fulano do momento, eu não vou ouvir. Gente, isso é colocar ídolos no lugar do Senhor, porque na verdade o ser humano é apenas um instrumento que é usado pelo Senhor. A gente é apenas o vaso de barro. A glória é toda do Senhor Jesus. O nome acima de todo nome é o do Senhor Jesus. Aquele que faz milagre, que cura, que faz morto ressuscitar, que faz cego enxergar, que faz paralítico andar, que salva, que perdoa os pecados, que nunca desiste de nós por quanto nós confiarmos no Senhor. É o Senhor Jesus, é Deus, não é o ser humano. O ser humano é falho, a gente é falho, a gente é pecador, a gente está sujeito a errar, como diz na palavra, lá no livro de João. A ordem do Senhor é para que não peque, mas lá em 1 João diz, se pecarmos, nós temos um advogado que fez tudo certo, que é Jesus. Se não fosse Ele, estava todo mundo perdido. Se não fosse a misericórdia do Senhor na nossa vida, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, porque a gente erra, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente carece da graça de Deus todos os dias, que se renovam a cada manhã. Então eu expliquei para ela que nada pode estar acima do Senhor, e Deus falou comigo, e Deus volta a me lembrar que nada pode estar acima do meu amor por Ele, nada pode estar acima dele, porque Ele é o Criador, Ele é o provedor da vida, Ele é a própria vida, Ele é aquele que nos amou primeiro, Ele é aquele que se entregou por nós,
Ele é a razão da nossa existência, Ele é a nossa vida. Nós fomos criados para Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas, como diz a palavra. Só que hoje a gente vê cenários, né, até nas igrejas, irmão. Propagam tantas coisas, falam de tantas coisas. A água vai curar, se você vir em tantas vezes na campanha vai curar. Só que muitos irmãos, eu vi no comercial esses dias, mal citaram o nome de Jesus. Eu fiquei olhando para ver se eles iam citar o nome de Jesus ali, que é o nome que cura, que é o nome que salva, que é aquele que é a fonte de toda a vida. Mas, irmão, não citaram, muito mal ali no final, mas tu vê que a ênfase não é mais para Jesus. Em muitas igrejas o nome dele mal é citado, sabe? E isso é triste, porque nós vemos o mesmo contexto de Ezequiel, o mesmo contexto de Êxodo, onde o povo procurava ídolos, bezerros de ouro para adorar, onde eles não focavam na glória de Deus e não olhavam para Deus, não olhavam para que Deus é o socorro. Não fazia como Davi, eu olharei para o alto, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, irmão, não é que eu estou dizendo aqui que a gente não deve amar aqueles que são usados pelo Senhor. Sim, nós devemos amar aqueles que são usados pelo Senhor. Nós devemos honrá-los, a saber que eles são os instrumentos na mão do Senhor, mas que eles não são o alvo da adoração. Eles não são os donos da glória, a glória do Senhor Jesus. Quem faz é Ele, quem opera é Ele. Nós apenas somos vasos de barro na mão do olheiro, que o olheiro usa com graça e misericórdia. Eu vou falar por mim, eu quantas vezes eu me pego perguntando, mas eu não sou digna de ser usada pelo Senhor, sabe? O inimigo às vezes lança na nossa mente que a gente não é digno, e realmente a gente não é. Se for falar pelos nossos atos, não é porque a gente é digno e merecedor de ser usado, mas é a graça de Deus que nos enche e está conosco. Por quê? Porque nós buscamos a Ele, buscamos a santificação. Mas hoje em dia nós podemos ver um cenário do povo ainda buscando bezerros de ouro para adorar, enquanto nós deveríamos focar os nossos olhos em Cristo, que é o alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu entendi através dessa lição, estudando esse livro de Ezequiel, o Senhor ministrando no meu coração, que o povo ele não precisa de mais um bezerro de ouro para adorar, que o povo precisa da presença de Deus, o povo precisa de Jesus, o povo precisa do amor de Cristo, de sentir Jesus, de estar na presença dele, porque quando a gente está na presença de Jesus, a gente é curado, a gente é sarado, a gente é alinhado. Quantas vezes está na presença do Senhor ali no quarto, no secreto, e a gente é alinhado pelo Senhor, é ali que o Senhor nos pede para perdoar, é ali que o Senhor nos expõe nossas falhas, nossos erros, e é ali que o Senhor está pronto para nos perdoar quando o nosso coração se encontra quebrantado na sua presença. Então eu vi que acima de tudo, acima de placa de igreja, muitas vezes a gente, se não for na placa da igreja tal, eu não vou, eu não aceito, se eu não for no líder tal, eu não vou, eu não aceito. Isso é fazer ídolo, porque Jesus não é uma placa, Jesus é uma pessoa, Ele é Deus conosco, Ele é o Filho de Deus e é Deus. Se Ele não for o centro, se Ele não for o alicerce das igrejas, se Ele não for o alicerce da nossa casa, se Ele não for o alicerce do nosso coração, se Ele não for o centro, se Ele não for o alvo, se Ele não for o primeiro, se Ele não for o amado, desejado, então, irmão, tá tudo perdido. Se Ele não for o centro, é apenas o bezerro de ouro, e o bezerro de ouro nada pode fazer por nós. Ídolos nada podem fazer por nós, pessoas nada podem fazer por nós se Deus não a usar. E eu quero trazer essa reflexão para você hoje, irmão. Primeiro falou comigo, primeiro Deus traz para mim essa ministração no meu coração. E o Senhor me pede para gravar esse vídeo, e eu aqui estou em obediência ao Senhor. E muitas vezes o Senhor coloca o nosso coração à prova, o Senhor sonda o nosso coração, expõe para nós os motivos que a gente está ali servindo ao Senhor. E muitos hoje, eu vou falar por mim mesmo, eu tenho que me policiar, me deixar rendida na presença do Senhor, para que Deus ele sonde meu coração, para que a minha motivação de estar pregando o Evangelho, para que a minha motivação de estar aqui fazendo vídeo para edificar a sua vida que está vendo, não seja para a minha glória, mas seja para a glória do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós podemos ser tentados em achar que é mérito nosso, que a glória é nossa. Não, mas a glória não é nossa. A glória é do Senhor Jesus. Muitas vezes
o Senhor tem que voltar a me trazer esta pergunta no coração. Para que eu quero ser usada por Deus? Por que eu quero ser usada para Ele? Será que é para que eu aponte para Jesus, para que eu leve as pessoas a Cristo? Como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Ou é para que eu queira que as pessoas me adorem ou seja como eu? Não, as pessoas não têm que ser como eu. As pessoas têm que ser como Jesus. Ou seja, as pessoas têm que olhar para mim, como o apóstolo Paulo disse, ver Jesus em mim. E aí sim eles podem imitar quando eu sou alguém que imita a Cristo. Então o alvo não é pessoas, o alvo não é o ser humano, o alvo, o exemplo é Cristo. O exemplo é Jesus. O exemplo é Ele. Então, as pessoas não podem me imitar se eu não for um exemplo de Cristo, se eu não for um imitador de Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, as pessoas não podem me imitar se eu não for um imitador de Cristo, porque o molde é Jesus. Mas em muitos lugares nós vemos aí que os bezerros de ouro, tem que estar do jeito tal, da moda tal, da forma tal. Não, o molde é Cristo. Então eu tenho que me policiar. Para que eu quero falar de Jesus? É para a glória dele? É para apontar Jesus? Ou é eu que estou querendo me engrandecer? Como a gente vê em muitos lugares aí, até nas redes sociais, pregando por dinheiro, pregando por fama, por querer ser conhecido. Para que eu quero ser conhecido? Será que eu quero ser conhecido para quê? Para quê? Será que é para apontar Jesus? Será que é isso mesmo que está no meu coração? Então, irmão, isso é muito sério. Que a gente venha trazer essa palavra com muito amor e carinho e temor. Essa palavra mexeu muito no meu coração, no devocional. Eu deixo para vocês a reflexão hoje e que a gente venha adorar o Senhor Jesus na primazia, não colocando bezerros de ouro no lugar dele, olhando para ele. Ainda que ele use pessoas, ainda que ele use músicos, ainda que ele use, que ele levante como uma lamparina, né? Que a palavra diz que uma lamparina ela tem que ficar no lugar alto para ela ser vista, uma lâmpada ela precisa ser vista, para aquela luz precisa ser vista, sim. Mas para quem a lamparina está apontando? É para Jesus ou está retendo a glória para si? Deus não quer bezerros de ouro para o seu povo. Deus quer que nós venhamos olhar para Ele, que é o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Deus quer que nós venhamos olhar para o alto, de onde virá o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nosso socorro não vai vir de política. Nosso socorro não vai vir de governo da terra. Embora Deus possa usar, sim, os governos da terra para ajudar o seu povo. Mas nós temos que saber que, embora o Senhor use esses instrumentos, a glória é do Senhor Jesus. O socorro veio dele. Tudo que é perfeito, que é amável, vem do Senhor. Então, ainda que ele use certos instrumentos, a glória pertence toda ao Senhor Jesus. A glória é dele, o nosso alvo é ele, não é homens mortais, mas é Jesus, é o Senhor, aquele que Deus enviou a este mundo, aquele que se fez homem, que se entregou por nós naquela cruz, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia por nós, e hoje está sentado à direita do Pai, e Ele é que pede em favor de nós, Ele intercede por nós. Então, irmão, que nossos olhos venham estar fixos em Jesus, irmão. Espero que essa palavra tenha falado com você, assim como falou comigo num devocional, assim como o Senhor falou comigo, que ela tenha edificado a sua vida. Que você coloque os olhos no Senhor, porque é dele que virá o teu socorro, é do Senhor. Ainda que ele use pessoas, ainda que ele use instrumentos para isso, mas é ele, a glória é dele, o socorro está vindo dele. E a minha oração é para que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus, e para que você coloque seus olhos fixos no Senhor Jesus.